Olá! Nas videoaulas anteriores, vimos como é feita a etapa de ajuste dos pesos na regressão logística. Vamos agora mostrar como implementar este ajuste na linguagem Python. Vamos ver agora como implementar a etapa de aprendizado. O código completo está disponível no Jupyter Notebook, referenciado nas anotações. Na tela temos o código em Python para a preparação da execução. Nele temos as importações dos módulos necessários e a inicialização das variáveis que serão usadas. É importante lembrar que este é um exemplo, sendo que os dados são fictícios. Vamos importar o módulo matplotlib.pyplot para que possamos plotar a evolução do erro médio. Também iremos importar o módulo random para gerarmos números pseudo-aleatórios. Vamos importar, também, do módulo mass a função exp, que ao receber um número, retorna o valor do número de Euler elevado a esse número. Usamos essa função para criar a nossa função sigmoide. Como anteriormente, a entrada será definida por uma matriz de 10 linhas por 2 colunas, onde a coluna de índice 0 contém o valor do salário e a coluna de índice 1 contém o valor do pedido de empréstimo. As 10 linhas representam 10 casos de pedido de empréstimo. As saídas esperadas para treinar a rede são as mesmas usadas no código anterior, ou seja, um vetor de 10 posições, onde o valor 0 indica que o pedido deve ser rejeitado e 1 indica que o pedido deve ser aceito. Vamos criar um vetor de 10 posições para armazenar o valor dos erros de uma época. Em seguida, definimos aleatoriamente o valor dos parâmetros, ou seja, dos pesos e da bias. O próximo passo é definirmos os valores dos hiperparâmetros, que neste caso é o valor da taxa de aprendizagem, que vamos definir como 1/10, e o número de épocas, que vamos definir com o valor de 1000 épocas. Vamos também definir um vetor, que vai armazenar o erro médio de cada época para podermos plotar a evolução do erro médio. A próxima etapa é a etapa de aprendizado. Nessa etapa, é preciso percorrer todos os exemplos em todas as épocas. Então, precisamos de 2 laços, ou loops aninhados. Um para os números de épocas e outro para os exemplos. A cada iteração desses 2 laços, iremos calcular o valor de z para cada exemplo, usando o valor dos pesos atuais e da bias. Depois iremos fazer a predição, usando a função sigmoide e colocando o valor na variável yhat. Após isso, calcularemos o erro corrente e faremos o ajuste nos parâmetros, usando as fórmulas mencionadas anteriormente. Após passarmos por todos os exemplos em uma época, calcularemos o erro médio da época e armazenaremos o valor no vetor de erros médios para a futura plotagem. Em seguida vem a etapa de verificação do aprendizado. O certo seria realizar isso com outro conjunto de dados, o conjunto de testes. No entanto, esse é apenas um exemplo ilustrativo. Por isso, iremos usar o mesmo conjunto de dados. O programa executa um loop, percorrendo cada pedido e calculando o z e a predição. Também plotamos a evolução do erro médio armazenado na etapa anterior. O programa imprime para cada pedido os valores de entrada e o que foi calculado. No gráfico que mostra a evolução do erro ao longo das épocas, podemos ver que o erro varia muito nas primeiras épocas e que posteriormente vai se estabilizando e tendendo a 0. Antes de terminarmos essa aula, gostaríamos de apresentar mais um módulo de Python a partir de uma discussão importante. Essa discussão parte da seguinte pergunta: por que Python é uma das linguagens de programação mais populares para quem trabalha com inteligência artificial e aprendizado de máquina? De fato, Python é uma linguagem de alto nível, onde é possível realizar manipulações complexas em estrutura de dados com poucas linhas de código. Porém, a linguagem Python é substancialmente mais lenta na execução que outras linguagens, tais como a linguagem C e Julia. E no caso de aprendizado de máquina, a velocidade de execução é fundamental. A resposta está na biblioteca de módulos do Python, principalmente o módulo NumPy. NumPy significa Python numérico. NumPy é um projeto de código aberto, com o objetivo de habilitar a computação numérica em Python.
Também possui funções para trabalhar no domínio da álgebra linear, transformada de Fourier e matrizes. NumPy utiliza códigos C++ e Fortran em Python. Essas linguagens de programação rodam bem mais rápido quando comparadas com Python. Um código que utiliza o módulo NumPy pode executar até 300 vezes mais rápido do que um código que não usa o módulo. Vamos agora alterar o código do nosso exemplo para executar usando o módulo NumPy. Vemos aqui um exemplo de multiplicação de uma matriz por um vetor. Com NumPy, é possível realizar operações sobre vetores e matrizes com uma única chamada de função, sem a necessidade do uso de laços de iterações. Vamos ver agora como implementar nosso exemplo usando o módulo NumPy. Vamos primeiramente importar o módulo NumPy. Vamos importar o módulo matplotlib.pyplot para que possamos plotar a evolução do erro médio. Não é necessário importar o módulo random para gerarmos números pseudo-aleatórios, uma vez que o módulo NumPy possui recursos para isso. Também, pela mesma razão, não é preciso importar o módulo math para usar a função exp. A função sigmoid é definida usando a função exp do NumPy. Como anteriormente, a entrada será definida por uma matriz de 10 linhas por 2 colunas, onde a coluna de índice 0 contém o valor do salário e a coluna de índice 1 contém o valor do pedido de empréstimo. As 10 linhas representam 10 casos de pedido de empréstimo, porém a estrutura de dados não será uma matriz básica de Python, e sim um array NumPy. Essa estrutura é implementada de forma a poder ser operada pela biblioteca NumPy de forma eficiente. As saídas esperadas para treinar a rede também são armazenadas em um array NumPy. Em seguida, definimos aleatoriamente o valor dos parâmetros, ou seja, dos pesos e da bias, usando os recursos do NumPy. O argumento 2 para a função rand na definição dos pesos indica que devem ser definidos 2 números aleatórios, que serão armazenados em um array NumPy. O próximo passo é definirmos os valores dos hiperparâmetros, que neste caso é o valor da taxa de aprendizagem, que vamos definir como 1/10, e o número de épocas, que vamos definir com o valor de 1000 épocas. Vamos também definir um vetor, que vai armazenar o erro médio de cada época para podermos plotar a evolução do erro médio. A próxima etapa é a etapa de aprendizado. Nessa etapa, é preciso percorrer todos os exemplos em todas as épocas. No entanto, diferentemente da implementação anterior, no caso atual não precisaremos de 2 laços aninhados de execução. Isso porque com o NumPy, é possível dispensar laços para operar os elementos de um array NumPy, uma vez que ele realiza as operações em todos os elementos em um único comando e, se o hardware permitir, paralelamente. Então, precisaremos apenas do laço para as épocas. A cada iteração desse laço, iremos calcular o valor de z para cada exemplo, usando o valor dos pesos atuais e da bias. Note que as variáveis armazenam estruturas em um array NumPy, e não valores simples. No cálculo de z é usada a função dot do NumPy, que calcula o produto entre 2 arrays. Depois iremos fazer a predição, usando a função sigmoid e colocando o valor na variável yhat. Novamente destacamos que a predição é feita para todos os exemplos em uma única operação. Após isso, calcularemos o erro corrente e faremos o ajuste nos parâmetros, usando as fórmulas mencionadas anteriormente. No ajuste dos pesos, podemos notar a função t aplicada antes da função dot. A função t realiza a transposição do vetor para possibilitar a multiplicação entre os vetores, nesse caso entre o vetor de erro e o vetor de entradas. Após passarmos por todos os exemplos em uma época, calcularemos o erro médio da época e armazenaremos o valor no vetor de erros médios para a futura plotagem. Ao final, o programa imprime os valores dos pesos e da bias ajustados e plota o gráfico com a evolução do erro. No gráfico que mostra a evolução do erro ao longo das épocas, podemos ver que o erro evolui de forma diferente nesta implementação, decaindo rapidamente para 0. Só mais uma informação antes de terminarmos.
Existem módulos Python que implementam a regressão logística e outros modelos de aprendizado de máquina, sem que o programador precise realizar a implementação. Um desses módulos é o Scikit-learn. Veremos o uso desse módulo em nossa próxima aula. Chegamos ao final desta lição. Na próxima aula abordaremos o uso de regressão logística para classificação multiclasses.